A Ilha do Faial recebeu a quarta etapa do Campeonato Nacional de Motocross na pista dos Cedros. Acho bom, principalmente para os açorianos, o Nacional vir cá. Muita gente que tem potencial e não tem disponibilidade para ir para o Nacional, e vindo o Nacional cá sempre conseguem evoluir, aprender com os melhores e sempre junta muito público, o pessoal diverte e é bom para a região. Estou muito contente por o Nacional vir cá à minha terra, aos Açores. Sou de São Miguel, não sou de Faial. É a minha primeira corrida no Nacional de MX1. Fui campeão ano passado do campeonato de ilha lá de São Miguel. Este ano queria correr no Nacional, mas por problemas financeiros não consegui acabar a corrida lá fora. Já fiz a manga de qualificação e fiquei em quinto, à geral. Este ano vou disputar o Campeonato Nacional e algumas provas do Espanhol e também algumas provas do Mundial. O meu objetivo este ano é evoluir e conseguir fazer alguns resultados bons lá fora. Pode ser a única miúda, é treinar como eles e andar como eles e tentar fazer o nosso melhor dentro de pista para fazermos bons resultados. Vim da Cedilha de São Miguel, vim aqui disputar o Campeonato dos Açores. Para mim é um prazer enorme estar aqui com os melhores pilotos do Nacional. Agora vai ser as 40 motas juntas, para mim nunca fiz isso, vai ser para mim uma grande experiência. Esta corrida é a primeira vez que venho cá, houve há 2 anos aqui, mas eu não vim, que ainda não houve a classe iniciados. Venho cá este ano, estou a gostar bastante da pista, é uma pista bastante rápida. Estou-me a sentir bem, tenho treinado para isso. Meus objetivos este ano para o campeonato era tentar ficar no top 5 no campeonato de MX Júnior. Quero pelo menos obter o 3º lugar. Começamos com a classe de MX2, aqui o momento em que Jorge Leite pede o controle da sua moto e fica no arranque, perdendo com isso uma boa oportunidade para amealhar bons pontos. Quem fazia mais uma vez o whole shot na classe de MX2 era Luís Oliveira, que também estava aqui nos Açores para competir na classe de MX2. No segundo posto vinha Sandro Peixe, seguido de Diogo Graça, que completava o lote dos 3 primeiros. O circuito com uma paisagem realmente impressionante e que também releva aqui, eleva o espetáculo natural do motocross. Portanto, mais uma vez voltávamos à tradicional disputa Peixe-Oliveira, a relembrar os bons velhos tempos do motocross nacional, quando os 2 pais destes pilotos também lutavam taco a taco pelas vitórias nas corridas nos anos 80 e 90. No
entanto, Sandro Peixe estava um pouco mais forte que o Luís Oliveira e Sandro Peixe iria mesmo passar para a frente da corrida após as 2 voltas iniciais. Aqui está o momento em que passa por Luís Oliveira com um excelente bloco passe, e a partir deste momento Luís Oliveira ia perdendo terreno para o seu adversário Yamaha e conseguiria passar pela meta descansado. Diogo Graça vencia entre os júniores e, entretanto, vimos aqui também uma luta muito interessante. Jorge Leite, que tinha caído no início da manga, a ter que se entreter durante algumas voltas com Joana Gonçalves, a piloto da Yamaha, que fazia aqui uma excelente prova para terminar no 8º posto na classe de MX2. Finalmente aqui Jorge Leite a conseguir suplantar Joana Gonçalves. Portanto, vimos aqui uma queda de Francisco Salgado e Oscar Dauna. Jorge Leite ainda em modo de recuperação depois da queda no arranque. Jorge Leite que viria a terminar esta manga no 6º posto. Temos aqui João Oliveira e André Sérgio na luta pelo pódio na classe de MX2 Júnior. 2 pilotos que subiram da classe de iniciados para a classe de MX2 em 2015 e que têm mostrado um andamento muito interessante, com excelentes corridas. Aqui ainda os 2 muito juntos, os 2 pilotos que fazem parte do time Aquamonte Júnior. Portanto, aqui vemos já Sandro Peixe a caminho da vitória na classe de MX2, seguido de Luís Oliveira, Diogo Graça e João Oliveira. Classe de MX1, um shot para Miguel Gaboleiro. Miguel Gaboleiro que liderava apenas durante uma volta, mas vinha atrás de si muito rápido Hugo Azula, Luís Ferreira, os 3 habituais clientes do costume da classe de MX1. E já com Hugo Azula na frente da corrida, Miguel Gaboleiro ainda com alguns problemas nos antebraços que lhe incharam durante a primeira manga e que não permitiram acompanhar o andamento de Hugo Azula. Ferreira também em bom plano, tal como Jorge Maricato a terminar no 4º posto. Vitória para Hugo Azula na primeira manga de MX1. A manga correu-me bem, arranquei em segundo, rapidamente fui para a frente e consegui abrir uma distância, portanto foi top. Sinto-me melhor que nas corridas anteriores, sinto-me desperto acima de tudo, com vontade de andar de moto, e acho que era isso que me faltou nas 2 corridas anteriores. Mas pronto, estamos na luta, primeira manga vitória e agora vamos para cima deles outra vez para a segunda manga e vamos ver como é que correm as coisas. Esta primeira manga nos Açores correu bem, arranquei em segundo, algumas voltas do início consegui passar para a liderança, fui ganhando alguma margem e consegui vencer com uma margem confortável. A seguir vamos ter a manga Elite. Espero conseguir fazer um bom arranque, lutar pela vitória da minha classe e fazer o melhor resultado na Elite. No início arranquei bastante mal, quase nos últimos, tive de fazer uma boa recuperação, consegui vir de 15º para 5º dos Júniors. Depois tive uma luta bastante animada com o meu colega de equipa, o João Oliveira, até a última volta, não consegui levar a melhor, espero que agora na Elite corra muito melhor.
uma grelha repleta de motos aqui na Ilha do Faial, e vimos o primeiro all shot do ano para Jorge Maricato, que mostrava que a sua Honda, completamente de origem, também tem capacidade para fazer bons arranques. Aqui alguma confusão no início, com a queda de João Barcelos e João Oliveira. Jorge Maricato conseguia ainda passar na liderança da prova durante a primeira volta. Aqui está o piloto da Honda de equipa Fat Sound System a liderar pela primeira vez uma manga da classe Elite. No entanto, o Guazul vinha determinado, o piloto da Kawasaki queria passar rapidamente para a frente. Atrás de si vinha Luís Ferreira, Miguel Gaboleiro, Luís Oliveira, Sandro Peixe e Diogo Graça a fechar aqui o lote dos 7 primeiros. Aqui o Guazula, naquela curva, passava para a frente. Luís Ferreira aproveitava o embalo e também subia até ao segundo posto. Aqui Gaboleiro também a puxar um pouco mais e a juntar-se aos 3 primeiros. Entretanto, voltávamos a ver animação na classe da MX2 com a luta entre Luís Oliveira e Sandro Peixe. Vimos ali a tentativa de bloco passe falhada de Luís Oliveira e que permitia a Sandro Peixe subir para a liderança na classe de MX2. Os dois rolavam bastante juntos, Luís Oliveira e Sandro Peixe. Entretanto, Miguel Gaboleiro, já com os problemas nos antebraços solucionados para esta manga, rolava a pouca distância de Hugo Bazula, que vencia, entretanto, esta manga de Elite na Ilha do Faial, consolidando então a liderança na mesma classe. Júniores, vitória para Diogo Graça. Nas MX2, mais uma vez, Sandro Peixe a levar a melhor. O Bazula na MX1 e igualmente na classe de Elite. Campeonato Nacional de Velocidade, edição 2015, regresso ao Estoril para a segunda jornada. Depois de uma primeira jornada cheia de competição e muita adrenalina, não lhe ficou atrás este dia de sol no Autódromo do Estoril para mais uma organização do Motor Clube do Estoril. Particularidade da realização também em segunda jornada do Campeonato Internacional de Motas Clássicas é o ICGP, que reúne pilotos bem experientes e máquinas construídas até 1984. É a oportunidade de vermos ainda a rodar em várias classes aquelas máquinas que marcaram os circuitos mundiais e alguns pilotos que ganharam provas também. Duas classes, 250 e 350 centímetros cúbicos, mas também uma outra classe para pilotos com mais de 55 anos. Este é um campeonato europeu que teve aqui no Estoril a segunda jornada este ano. A primeira prova deste campeonato aconteceu em 1999 em França e arrancou em 2000. Foi uma espécie de reviver a história, o que se passou no Estoril com as máquinas de outrora de há mais de 3 décadas, de novo em competição. E por falar em pilotos experientes, falámos com um deles, Bernardo Vilar, ele que há muitos anos correu todo o terreno. Começou ano passado por brincadeira na velocidade e teve o ano inteiro a afinar a sua máquina. Agora está mais confiante e de corpo e alma neste campeonato. Pretende ganhar algumas corridas. É o objetivo de Bernardo Vilar. O ano passado foi um ensaio, foi a loucura por tempo de isto, estava à pressa. Depois um pouco sendo novamente entusiasmado por isto e agora estou mesmo outra vez aqui corpo e alma com as pessoas que estão à minha volta, nomeadamente o americano, que é o Bernardo Vasconcelos, que é a pessoa mais encantadora do mundo, mais paciência para aquela velhota do que sei lá o quê. Ele é que me ajudou muito nisto, já desmontámos o motor, já voltámos novamente e acho que o nosso objetivo era tentar ganhar uma corrida e voltar por isso.
O piloto Alberto Pires corre o Campeonato Nacional de Motas Clássicas, mas também fez esta segunda jornada do ICGP, apesar de ter tido um dia anterior para esquecer. Problemas muitos na máquina, gripou o mesmo motor, esteve durante todo o dia anterior a tentar arranjar a máquina, que mesmo assim não ficou a 100%. Nesta altura, Alberto Pires era ainda um piloto desiludido, mas depois teria boas razões para sorrir. Estas motas estão sempre muito bem tratadas, mas não quer dizer com isso que funcionem bem. Ontem dei meia volta na primeira sessão de treinos, gripou, e depois desde as 9h30 da manhã até às 5h20 trocámos o motor, abrimos, fechámos uma série de vezes, consegui ainda dar 3 voltas e classifiquei de 4 corridas. Isto vive de força de vontade, do Regoto, depois de um correio gigantesco, depois de ter andado, ganhar, depois de ter ganho tudo o que ganhou, voltar e partir praticamente do zero, o que ele está a fazer é fora de série. É de facto um regresso muito aplaudido do piloto Rui Regoto, depois de 5 anos de interregno. Agora, com mais idade, pretende adaptar-se e depois intrometer-se na luta entre Tiago Magalhães e André Pires na Superbike. Foi o meu filho mais novo, que tem 5 anos, que vê-me os capacetes e as taças e pergunta-me: pai, isto é o quê? E eu explico-lhe, e ele: mas eu nunca te vi correr. Então senti que eu queria que o meu filho me visse correr, então achei que voltar às pistas seria uma boa oportunidade. Na primeira corrida trouxe uma moto a 2008 com 7 anos, que foi a moto que eu tinha corrido há 7 anos atrás, com algumas limitações derivadas ao fator dos pneus atuais não dão naquela moto, mas acho que foi um fim de semana positivo e todos os fins de semana vão ser positivos. Eu tenho a certeza que todos os fins de semana vão melhorar até chegar ao ponto que eu acredito que possa chegar. A tarde de competição aqui no Estoril começou com o ICGP, o Campeonato Internacional de Motas Clássicas, e houve espetáculo logo na abertura com total entrega de 2 pilotos, George Ogden Resling, o britânico, e também Guy Bertin, o piloto francês. Eles conseguiram demonstrar que afinal as máquinas antigas, construídas até 84, ainda dão um espetáculo na pista. Assim foi nesta primeira manga que estamos a assistir. Ganhou George Ogden Resling apenas por 1 milésimo de segundo, o que diz bem da competição que aconteceu logo a abrir a tarde de muitas corridas no Estoril. 3 portugueses participaram também neste Campeonato Internacional de Motas Clássicas. Hermano Sobral só nos treinos, a máquina avariou, não pôde competir. António Machado nesta primeira manga foi 9º classificado e Alberto Pires, depois de um dia anterior com muitas complicações na sua moto, a equipa conseguiu recompô-la. Ele fez um excelente 7º lugar na geral e sendo também 2º na classe de 250, subiu ao pódio, portanto o dia começava a ser melhor para Alberto Pires. Aqui vemos o pódio da primeira manga, classe 350 cm3. Primeiro George Ogden Resling, segundo Guy Bertin e no terceiro posto Richard Parker. Really good race with Guy. Good competition and strategy was good time. Very hard, very technical circuit. 2 different styles of motorcycle, both working in different places, so good race. Quanto à classe de 250 cm3, houve presença portuguesa no pódio. O vencedor foi o belga Ivec, que viria a pisar aqui no Estoril. E lá está, no 2º lugar do pódio, Alberto Pires, que apesar de tudo e de todos os contratempos, conseguiu uma excelente prestação neste ICGP. Ça fait toujours plaisir, première victoire de la saison, puis le circuit magnifique, l'accueil est sympa, ça fait vraiment plaisir d'être ici. J'aime beaucoup le circuit d'Estoril, un très très beau tracé, très sportif, avec des virages très intéressants. Moi j'aime beaucoup. Na classe de Superstock, ao contrário do que se assistiu na primeira jornada também aqui no Estoril, desta vez não houve tanta competição para o primeiro lugar, mas houve muita para o segundo. Ivo Lopes venceu a primeira jornada por muito pouco em relação a Pedro Nuno, o piloto que desta vez seguiu na frente do princípio ao fim, sempre a aumentar a sua vantagem em relação aos candidatos ao pódio. Ivo Lopes, por seu turno, não teve um bom arranque, deu logo vantagem a Pedro Nuno. Houve luta entre ele, Alex Costa e também Romeu Leite para o 2º lugar do pódio. Só que, sensivelmente a meio da corrida, houve uma queda coletiva que envolveu exatamente os 3 pilotos que lutavam pelo 2º lugar. Ivo Lopes e Alex Costa já não voltaram à corrida. Romeu Leite sim voltou para acabar com 2 voltas de atraso em relação a Pedro Nuno. Alex Costa teve ainda lesões físicas, nada que um bom descanso agora não possa melhorar. Ele prepara-se para a próxima jornada. Tiago Cleto, tendo em conta esta queda coletiva, foi então 2º classificado, a quase 50 segundos de distância de Pedro Nuno.
E depois, o terceiro lugar do pódio foi para Nelson Rosa, que também aproveitou o azar dos seus colegas. Assim sendo, Pedro Nuno foi líder destacado do início ao fim. Uma grande prestação deste jovem piloto que parece não notar a diferença das 125 do ano passado para as 600 deste ano. Consegui ter um bom arranque, onde consegui logo ir para a frente e concentrar-me na minha corrida e esquecer os outros. Os treinos, agora voltando um pouco atrás, consegui bater o recorde da pista, o que para mim é muito bom e estou muito orgulhoso. Estamos agora com imagens do troféu século XX, Taça Luís Carreira, e ao contrário do que aconteceu na passada jornada, à primeira, também aqui no Estoril, inverteram-se as posições. Ganhou na primeira jornada António Maximiano, agora ganhou Diamantino Santos. Inverteram as posições entre eles. Diamantino Santos, de resto, começou com pole position, arrancou em primeiro e acabou em primeiro. Não houve assim uma luta muito intensa para o primeiro lugar. Ficou António Maximiano a 12 segundos. Houve sim uma luta muito intensa para o outro lugar de pódio, envolvendo 3 pilotos. Estamos a falar de Alexandre Pires, de João Trencoso e também de Pedro Flores. Escassos segundos a separá-los, mas o último lugar de pódio acabou por calhar a Pedro Flores. Ficou a 36 segundos e 4 décimas de Diamantino Santos, que foi o vencedor. Refira-se que Diamantino Santos não correu com a sua moto, por isso ainda um valor acrescido para este piloto nesta segunda jornada, já que a sua moto teve a caixa de velocidade estragada. Ele correu com uma moto emprestada, foi para a corrida com pouca segurança, mas enfim, tudo correu pelo melhor e garantiu a vitória nesta segunda jornada. Primeiro lugar para Diamantino Santos. Fácil nunca é, não é? Depois de uma batalha desde ontem para tentar afinar a outra moto, que problema de carburação. Hoje partiu a caixa, então muita perturbação. Uma moto que eu nunca tinha andado. Fiz 5 voltas na segunda sessão de treinos cronometrados, nunca tinha pegado nesta moto. Fui para a corrida às cegas, com a moto mais ou menos. E pronto, foi uma corrida boa, ganhei. Quando se ganha é sempre bom. Os amantes das motas clássicas tiveram um domingo em cheio aqui no Estoril, já que para além do ICGP, com 2 mangas, continuou também o nosso campeonato nacional. E desta vez, apesar de não ter arrancado bem, Alberto Pires esteve em prova e conseguiu o primeiro lugar. Refira-se que Bernardo Vilar acabou por arrancar melhor. Ele conseguiu estar à frente 2 voltas, mas à segunda passagem pela reta da meta, o Alberto Pires conseguiu a liderança e manteve essa posição até ao final da corrida. O segundo lugar foi para António Machado, com 10 segundos de diferença para o primeiro. E o terceiro posto foi para André Caetano, com a sua Honda 900, ficou a mais de 18 segundos de Alberto Pires. Piloto que já tinha corrido no ICGP, tinha obtido um ótimo 7º lugar absoluto, segundo na classe 250. Parece que a sua moto, apesar de não estar a 100%, conseguiu dar-lhe uma tarde em cheio. Cá estão os principais protagonistas desta tarde no que toca ao campeonato de motas clássicas. O arranque não foi mau, os outros é que arrancaram também em parte por causa das motos, são motos grandes a 4 tempos, é mais fácil arrancar e a força toda manifesta sobretudo no arranque. Eu não posso deixar passar em claro a fantástica primeira volta de Bernardo Vilar. Ele fez metade da parabólica, completamente atravessado, a controlar. Parecia que estava na moto do Dakar. Só que isto é asfalto, não é qualquer um que consegue fazer aquilo. Eu tive que me desunhar para conseguir passar na parte interior do circuito e estava a ver que não ia ser possível, porque ele, nas 2 primeiras voltas ganhou-me distância nitidamente. Eu não estava a poupar. No início ninguém poupa. Aliás, não há ninguém a poupar aqui. Não há ninguém. Fazemos aquilo que podemos, nitidamente. Quanto ao campeonato júnior, na classe 125, apenas uma luta a 2 entre João Vieira e Paulo Leite. Pela segunda vez consecutiva, já tinha sido assim na primeira jornada, também na segunda, João Vieira esteve melhor do que o seu concorrente. Foi ele o vencedor nessa classe. Ele corre em Minarelli. Paulo Leite, em Honda, ficou a mais de 15 segundos de distância de João Vieira. Paulo Leite foi o segundo classificado em 125. O piloto da Motobenga fez um total de 20 minutos, 37 segundos no percurso das 10 voltas ao circuito do Estoril. Consegui impor, mas também por alguma dificuldade do adversário. Portanto, acabou por ser uma corrida solitária, sem grandes problemas, não surgiu nenhum percalço e deu realmente para ganhar.
realmente tentar ser campeão e gostaria também que aparecessem mais motas a correr. Noutra classe de 85 cm3, voltou a vencer Bruna Lopes. Também tinha feito o mesmo na primeira jornada, neste mesmo local. Agora mais uma vitória para esta menina que está a dar cartas no Campeonato Nacional, neste Campeonato Moto Júnior. Bruna Lopes, um nome a ter em conta no futuro. Ficou à frente de Vasco Esturrado e de Isaac Rosa, que ficaram bem atrás em termos de distância. Clara supremacia da menina Bruna Lopes. Este ano, aqui em Portugal, o objetivo é ser campeã nacional, melhorar todos os erros que eu fiz no ano passado, vai ser treinos cá em Portugal, e fazer o meu melhor em Espanha e ando lá a aprender. Na prova rainha do Campeonato Nacional de Velocidade, voltou a haver suspense e muita emoção pelos dois protagonistas desta classe. Falo, claro, de Tiago Magalhães e André Pires. O Tiago Magalhães tinha ganho por muito pouco a primeira jornada, também aqui no Estoril. Voltou a ganhar por uma diferença ainda menor desta vez. Tiago Magalhães conseguiu a pole position. Ainda assim foi André Pires que conseguiu arrancar na frente. Melhor arranque para o piloto, que tem agora uma máquina nova. André Pires esteve no primeiro lugar até sensivelmente meio da corrida, com Tiago Magalhães sempre no seu encalce. A meio da corrida, sensivelmente, Tiago Magalhães atacou, conseguiu vir para a frente e depois inverteram-se as posições. André Pires sempre ali no seu encalce a tentar reconquistar o primeiro lugar. Foi mesmo um duelo empolgante até final. Para que se tenha uma ideia, foram apenas 65 milésimos de segundo de diferença a cortar a meta. O aplaudido regresso de Rui Regoto fez-se também sentir nesta segunda jornada, já que desde cedo o piloto que voltou agora aos 42 anos a estas lides conseguiu manter-se no terceiro posto do princípio ao fim. Ficou a 33 segundos de Tiago Magalhães. A ajudar também esta classificação de Rui Regoto, não é estranho o facto de agora sim ter uma moto nova. Ele na primeira jornada correu com a moto antiga, agora já com uma máquina nova, a conseguir melhores tempos. Quanto a máquinas novas, há também para Pedro Monteiro e Mário Alves, outros pilotos em Superbike, correm também agora com as Yamaha R1. Ainda a adaptar-se então à nova moto, Mário Alves não foi além do 8º lugar, Pedro Monteiro foi o 4º, por pouco não conseguiu um lugar de pódio. À entrada para o pódio dizia Rui Regoto, quem diria 5 anos depois cá estou no pódio, ele foi terceiro nesta segunda jornada. André Pires, segundo classificado, e Tiago Magalhães bisou 2 jornadas, 2 vitórias, o piloto da 100 Racing Team. O André fez um arranque fortíssimo, eu cometi alguns erros no início, primeiro deixei uma porta aberta para o Rui Regoto, tentei ver o que é que eles iam fazer, se o Rui ia entrar no espico com o André, vi que ele começou a perder a vantagem para o André, ataquei, quando decidi atacar o André, um piloto mais lento fez-me sair quase fora de pista, eu ia perder quase um segundo e tal novamente, comecei a forçar, sabia que tinha que gerir os pneus até ao fim, devido ao imenso calor que teve durante o fim de semana, os pneus desgastaram-se mais rápido que o normal, tive que gerir, vi que quando ataquei eu não consegui ganhar a vantagem que queria como ganhei na última corrida, optei por fazer uma corrida inteligente até à última volta e na última volta foi dar o tudo por tudo para tentar mais uma vitória para a Kawasaki 100 Racing Team. A tarde de competição aqui no Estoril abriu e fechou com o Campeonato Internacional de Motas Clássicas, é o ICGP, e se na primeira manga o vencedor foi o britânico George Russell, o segundo classificado, agora na segunda manga inverteram-se as posições. Foi Guy Bertin o vencedor, mas também por apenas 78 milésimos de segundo em relação a George Octon Russell. Uma segunda manga que já não contou com Alberto Pires, porque de facto a sua moto não estava a 100% e ele achou melhor não forçar a máquina. Houve presença de António Machado, o único português nesta segunda manga. Ele foi 10º classificado à geral. Ouvimos o hino da Bélgica porque Ivec voltou a ganhar. Venceu a primeira e a segunda manga na classe de 250 cm3. Ivec, um piloto bem disposto que muito gostou de Portugal e achou também muito técnico o nosso circuito. E agora cá temos no pódio, primeiro lugar para Guy Bertin. Inverteram-se, portanto, as posições em relação à primeira manga. Très grande lutte parce que je voulais gagner la deuxième manche. Il avait gagné la première manche, mon concurrent anglais. Ça a été dur parce qu'il est très rapide, mais on a fait des très bons chronos, je crois. Je suis très content. Foi assim a segunda jornada do Campeonato Nacional de Velocidade, num dia de sol e com muito público no circuito do Estoril. Uma tarde também abrilhantada com o ICGP, o Campeonato Europeu de Motas Antigas, que deu um ar da sua graça e muita competição esta tarde no Estoril.